Olá pessoal, meu nome é Bruno Cesarino, eu sou urologista e andrologista da Vida Bem-vinda e hoje o nosso bate-papo vai ser a respeito de uso de esteroides e suplementação masculina para a fertilidade. Espero que vocês curtam bastante. Hoje em dia, em 2022, nós estamos passando por uma verdadeira revolução com o uso e abuso de suplementação, especialmente de testosterona, mas também de outras drogas, para ganho de massa muscular e desempenho esportivo nos homens. O que essas pessoas não entendem ou deixam de saber é que muitas vezes o uso de testosterona exógena pode bloquear o eixo entre o cérebro e o testículo, diminuindo ou zerando a quantidade de espermatozoides produzidos pelo testículo. Em até 30% dos casos, essa produção não é recuperada em níveis prévios. Então, o principal recado é que indivíduos que tomam testosterona exógena têm que estar cientes que existe um risco de infertilidade, que pode ser reversível ou pode ser permanente. Não existe nenhum tipo de dose de testosterona exógena segura para preservação de fertilidade. O indivíduo que tem testosterona baixa e deseja preservar a fertilidade deve consultar o andrologista e o urologista em busca de medicamentos que estimulem a testosterona natural, ou seja, testosterona endógena. Assim a gente consegue elevar a testosterona para um nível que a gente chama de fisiológico, sem prejudicar a fertilidade. Outra coisa muito importante, existem determinados suplementos médicos que são vendidos por locais que não são regulados pela Anvisa, que podem ter quantidades de testosterona exógena escondida no suplemento e que também podem prejudicar a fertilidade. Existem inúmeros suplementos que a gente pode usar com alto nível de evidência para a melhora da fertilidade masculina. Entre eles a gente pode citar o mais frequente utilizado, que é a coenzima Q10, zinco, L-carnitina, que podem sim, com alto nível de evidência, melhorar a fertilidade masculina. Nós usamos uma fórmula bem desenvolvida para melhorar a fertilidade masculina quando o indivíduo infértil nos procura. Mas não existe nenhuma dose segura de testosterona exógena para melhora da fertilidade. O que nós usamos são medicamentos utilizados para melhorar a testosterona endógena, porque nós sabemos que a fertilidade também está relacionada com testosterona. Em que medida? Dentro do testículo existem células produtoras de espermatozoide, existem células produtoras de testosterona. Elas estão intercomunicadas, de modo que a testosterona de dentro do testículo passa dessa célula produtora de testosterona e entra na célula produtora de espermatozoide, aumentando tanto em quantidade quanto em qualidade de produção de espermatozoides. Via de regra, se o homem usa e abusa de testosterona exógena, que é o que a gente chama de ciclos de anabolismo, sem acompanhamento médico, depois que ele interrompe o ciclo de acompanhamento de testosterona, ele evolui para uma queda acentuada e abrupta dos níveis hormonais, que a gente chama de crash hormonal, e que devagarinho tem a tendência de ir melhorando. Outros casos, a gente consegue acompanhar esse indivíduo que para de fazer uso da terapia exógena de testosterona, a gente consegue fazer uma terapia pós-ciclo, que a gente chama, e que tem a capacidade de elevar os níveis de testosterona do próprio corpo e reverter a zoospermia causada por testo exógena ou anabólicos, lembrando que até em 30% dos casos a testosterona não volta aos níveis anteriores e o espermatozoide não tem uma melhora tão grande quanto os níveis anteriores. A infertilidade é um conceito mais amplo do que só o uso de testosterona e o espermograma. Então é muito importante que o indivíduo que queira ter filhos e que esteja tomando esteroides anabolizantes procure uma clínica de reprodução assistida para fazer uma avaliação completa do casal. Não só do homem, que provavelmente vai ter alteração do espermograma, mas a mulher, porque ela também pode ter alterações que não estão nítidas e que podem provocar infertilidade. Muitas vezes a gente consegue reverter o eixo que está bloqueado por conta dos esteroides anabolizantes, mas a gravidez não acontece e quando a gente vai ver, a esposa tem mais alguma causa óbvia de infertilidade. Via de regra, toda vez que um casal jovem tenta engravidar por mais de um ano e não consegue, é necessário a busca para um especialista. Quando a esposa tem mais do que 35 anos, a gente deixa que eles tentem engravidar naturalmente por 6 ciclos ou 6 meses, antes de aconselhá-los a buscar uma clínica de reprodução assistida. Vale muito a pena para indivíduos que estão sob ciclo de anabólicos ou para aumento da performance muscular ou aumento da performance do dia a dia, buscar imediatamente um andrologista
para a gente tentar restabelecer o eixo natural de produção de espermatozoides e testosterona, mesmo antes de tentar engravidar por 6 meses a 1 ano. Vale muito a pena. Se você está tomando esteroides anabolizantes, fazer uma terapia de pós-ciclo adequada, procurar um andrologista para avaliar o perfil hormonal e o perfil de fertilidade masculina. Hoje em dia existe um apelo grande pela melhora da performance masculina, tanto do ponto de vista estético, quanto do ponto de vista esportivo, quanto do ponto de vista de bem-estar, mas é muito importante que os indivíduos que vão se submeter a esses ciclos de anabolismo entendam os riscos de infertilidade secundárias. Como eu falei, 30% dos indivíduos não vão ter o mesmo perfil de espermograma antes e depois do ciclo. Então vale muito a pena pesar os riscos e benefícios antes de começar uma reposição de testosterona. Eu espero ter ajudado respondendo algumas perguntas a respeito de uso de terapia de testosterona exógena. Caso haja alguma dúvida complementar, procure um dos especialistas da Vida Bem-vinda, tanto da parte de andrologia quanto da parte de ginecologia e reprodução assistida. E nós estamos à disposição para todos os esclarecimentos. Um abraço a todos.